pergunta. Para quem está nos assistindo, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Como identificar se uma pessoa está performando bem em termos mentais ou se ela está abaixo daquilo que ela poderia fazer? Na verdade, eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, que ela é bem profunda no sentido de reflexão, né? Muitas pessoas tentam se comparar com alguma métrica. Então, se você vai fazer uma prova, né? Existe até concurso de memória, né? Cara, você vai fazer um concurso de memória, você se compara lá com a performance da outra pessoa. Se você vai fazer, por exemplo, um concurso de arco e flecha, você tem que mostrar lá a sua destreza para acertar o alvo. Mas no dia a dia, você pode se comparar com outras pessoas que estão na mesma performance, mas o ideal é que você sempre se compare com você. Sim. Porque muitas vezes nós vivemos num potencial muito menor do que a gente poderia. Então, se você começa a comparar a sua performance e ver a sua alternância da sua performance durante os dias, esse já é um super parâmetro para você entender se você está bem ou mal. Então, um dia você vai no supermercado, você não precisa nem levar a lista de compras, você já lembra tudo. O outro dia, cara, lembrei 2 itens só. Então, criar maneiras objetivas de se comparar com você mesmo. E interessante disso que você está falando, concordo plenamente. Eu sempre, quando alguém me faz essa pergunta é muito frequente. Eu sempre digo, quem é você? Quem foi você? Como que você se avalia nos últimos 5 anos? Pra gente entender o que teve de ganho, de prejuízo e o que ela faz na rotina, o que essa pessoa faz na rotina para tentar melhorar e maximizar. Por exemplo, a gente é uma coisa na segunda-feira, a gente é uma outra coisa na quarta e é uma outra coisa na sexta-feira. E todo o nosso estilo de vida tem que acompanhar isso. Porque às vezes a gente no final da semana tá mais cansado, a gente fez alguma coisa muito repetitiva, por exemplo, ou tá numa semana de, sei lá, de um lançamento de alguma coisa muito importante, nossa vida. Nossa casa, eu agora, hoje. Nossa vida. E aí você chega no final, você tá exaurido. E aí o que você pode colocar a mais para melhorar então, a sua performance mental? Então não é somente como avaliar, mas como você se avalia frente aos desafios que vão aparecendo durante a semana, durante o mês, durante a vida. Eu achei interessante as duas coisas que vocês falaram, né? Cada um numa etapa, né? Um falando sobre se avaliar em você mesmo e o outro avaliar durante aquele período. Se eu for avaliar a minha vida, tipo, a minha inteligência, a minha memória e tudo em relação à performance de trabalho em relação a 5 anos atrás, eu vejo que hoje em dia eu tô muito melhor, o que é curioso, já que, teoricamente, a idade vem para atrapalhar, né? Mas eu tenho, de alguma forma, não só trabalhado para melhorar, mas também a rotina tem ajudado. Então, a gente tem que avaliar realmente o que o Bruno falou. Será que dá para avaliar se eu estou com uma performance melhor ou não? São muitos fatores para poder avaliar. Eu ia pensar o seguinte, vocês falaram de uma avaliação que é interna, em comparação com você mesmo. E aí, automaticamente, eu fui para trás 5 anos, eu também acho que em vários pontos eu tô melhor, mas hoje eu acho que eu tô menos focado. Porque hoje eu tenho muita gente para me ajudar em muitas coisas. E lá atrás eu fazia tudo sozinho. Quando o Duprá conheceu a gente, por exemplo, para quem não sabe, o Duprá, ele foi o cirurgião que operou a Malu, fez o silicone, mastopexia, redução, né, de mamas. Naquela época, a empresa da Malu era Malu e eu ajudando em meio expediente, digamos assim, porque eu era militar ainda. Eu fico lembrando tanto de coisa que a gente fazia e se eu olho pro Bruno hoje, eu falo, não dou conta daquela rotina que eu tinha. Já eu faço, acho que 10 vezes mais do que eu fazia naquela época. Que curioso isso. Que curioso. Acho que eu comecei a fazer tudo que você fazia pra mim e Pode mais, ser. amor. Eu gosto de ganhar dinheiro sem sozinha. trabalhar, eu sou investidor, né?